Boa noite a todos. Que eu não pude cumprimentar pessoalmente, né? Sinta-se abraçado. Sinta-se abraçado, né? Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite especial. Estarmos aqui já é especial, tá certo? Então é um momento muito bom. Todas as psicografias estamos aqui. São sempre um momento assim muito legal de estarmos participando. Eu vou dar aqui alguns avisos, alguns lembretes, né? Eu sempre dou esses lembretes, tem pessoas que é minha primeira vez, tem pessoas que faz tempo que não vêm, né? Então eu estou sempre retomando esses avisos aí. Então, quem voltar o mês que vem vai se acostumando que vai ser os mesmos avisos novamente, né? Já viram que nós temos aqui um padrão, né? É sempre a psicografia acontece na última sexta-feira do mês, sempre na última sexta-feira. Agora, é bom que se entenda, se for feriado na última sexta-feira, a gente adianta uma semana, tá certo? Mas nós hoje em dia estamos sempre colocando no Instagram, no Facebook, está sempre lá colocado lá a data certinho. Caso a pessoa queira confirmar, né, é só entrar no Instagram, lá no Facebook, que tem essas datas colocadas lá. O horário para pedir a psicografia, sempre bom lembrar, é entre 6h30 e 7h30 da noite. Tem que estar aqui, né? Na sexta-feira da psicografia, entre 6h30 e 7h30 da noite. Eu sempre falo, não chega muito cedo. Ah, vou chegar às 5 horas. Vai ficar lá fora esperando. Até que se tiver uma noite boa igual hoje, né? Uma tarde boa igual essa que nós tivemos, tudo bem, você vai estar bem. Agora, você chega às 5h30 da tarde, aí tá cai aquela chuva, você tá lá fora, não tem ninguém para abrir o portão, não é verdade? Então, ou se estiver muito frio também, né? Então, o ideal é entre 6h30 e 7h30, porque a gente chega aqui umas 6h20, 6h25, abre o portão, aí a pessoa pode entrar. Então, o ideal é não chegar muito cedo. Primeiro porque não tem aquela questão, quem chegou primeiro que vai receber. Não tem isso. Vem o número de fichas, né? E o tanto que dá para fazer psicografias é o tanto que dá. Então, assim, sei lá, se for 20 psicografias, é 20 pessoas. Se é o primeiro, se for o último, não faz diferença. Então não se preocupa não, eu tenho que chegar ao primeiro. Não, pode chegar ao segundo, terceiro, quinto, décimo, não tem problema. O importante é chegar entre 6h30 e 7h30. Se possível, trazer o nome do ente querido, data de encarne, nascimento e a data de desencarne do ente querido. Ah, mas eu não conseguia, não tinha de jeito nenhum a data. Tudo bem, vem. A conexão com a espiritualidade é sempre pelo pensamento, tá certo? Então, não tem problema nenhum. Se você lembra, tem imagem da pessoa na sua cabeça, você lembra da pessoa, então você tem uma conexão com ela, venha. Se tiver que vir, vem. Tá certo? Se tiver que vir, vem, tá bom? Então, é, é muito importante que a pessoa que vai solicitar esteja presente. Tá certo? Esse negócio de pedir por terceiros não é uma coisa legal. Ah, eu vou pedir pelo meu chefe, eu vou pedir pelo meu vizinho, vou pedir por não sei quem. Não é o ideal. A gente sempre solicita que a pessoa que vai pedir, aquela que quer receber, esteja presente. Agora, é claro que sempre tem as exceções, né? Uma pessoa está acamada de um jeito que não pode sair de jeito nenhum de casa, né? Então, alguém vir pedir para a pessoa não tem problema nenhum, né? Ou uma pessoa, mora lá, sei lá, no Ceará, não pode vir de jeito nenhum. Então é um parente que mora no Ceará, não tem como vir aqui. Então, a gente entende, tá certo? Então, a gente abre umas possibilidades para que as coisas aconteçam, né? Vocês já viram que tem um horário, então o horário vai chegar aqui 6h30, 7 horas. Vai ter aqui um trâmite, aqui uma sequência. Vai ter que ter paciência com o pessoal da recepção, depois vai ter que ter paciência com o cantor, e depois vai ter que ter paciência com o palestrante também, né? E não tem jeito. Porque nós temos que ficar aqui até umas 9h30, 9h40, que é o horário que termina lá dentro. E a gente vai ocupar o tempo com alguma coisa boa, né? Porque
Porque a gente tem que entender uma coisa, que existe uma coisa que chama lei de sintonia, lei de frequência, lei de vibração. O que que é isso aí? O ambiente tem que estar gostoso para as coisas acontecerem. Se todo mundo ficar falando aqui, aquela loucura, aquela conversa, 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 isso, vocês nem têm noção de como isso atrapalha o trabalho da espiritualidade. Então tem que estar um ambiente gostoso, tranquilo, relaxado, para que todos estejam bem, para que possa, né, acontecer as coisas da melhor forma possível, né? É bom que se entenda que enquanto estiverem aqui, pensamento, ó, elevado, pensando coisas boas, tá certo? Conectado. Tem gente que vem aqui nem recebe a psicografia, sabe? Mas fala para mim assim, nossa, mas eu senti a presença da minha mãe, senti a presença da minha tia, do meu tio. Então, às vezes nem recebe a psicografia, mas sente a presença da pessoa, né? É por quê? Mas para isso tem que estar bem, né? Tem que estar conectado, tem que pensar coisas boas. Principalmente do ente querido que veio receber a mensagem, né? Não vai ficar pensando coisas ruins do indivíduo. Ah, aquele que fez isso, ele fez aquilo, aquele. Não vai, aquele traste, né? Não vai pensar essas coisas, né, gente? Você vem pedir a psicografia da pessoa, pensa coisas boas da pessoa, né? Eu sempre explico para as pessoas assim, que a vida é feita de ciclos, ciclos. E tem o ciclo da encarnação. Você nasce, encarna e um dia desencarna. Acabou o ciclo. O que fez de certo fez, o que fez de errado fez. Acabou. Não adianta ficar pensando o que a pessoa fez de errado. Então, temos que lembrar das coisas boas das pessoas. As coisas boas é o que importa. Isso, eu sempre falo isso, até em casa, não vai ficar pensando coisas que ruins da pessoa, que um dia a pessoa vai estar visitando você e vocês estão pensando coisas ruins dela, né? E aí é uma coisa muito chata, né? O dia que nós também vamos desencarnar um dia, o dia que eu estiver lá, que eu voltar para visitar minha família, eu quero ver todo mundo lembrando bem de mim, né? Fala, nossa, já era um cara legal, né? Já era gostoso tomar um cafezinho com ele, né? Um almoço, uma conversa de final de semana. Eu quero que lembre assim de mim. Tá certo? Então, vamos lembrar assim das pessoas também, né? E outra coisa importante, lembrar que quando a pessoa desencarna, continua tendo sentimentos, gente. Ah, mas desencarnou, mas não importa. A vida é uma continuidade. O que a pessoa ela sentia, ela vai continuar sentindo. Porque somos sentimento, faz parte. Ah, mas eu sinto saudade. E lá também a pessoa sente saudade, sabia? Então, nós estamos até estudando o livro aí, Violetas na Janela, né? Quem não sabe como é que funciona, leia o livro Violetas na Janela que vai entender. Então, nós temos saudade aqui, eles têm saudades lá também, a mesma coisa. Então, se nós temos mágoa aqui, eles também têm, é tudo igual. Porque as pessoas, espírito é espírito, espírito, ele é constituído de sentimentos e emoções, é simples assim. Esteja onde estiver, encarnado ou desencarnado. Então procuremos pensar coisas boas. Uma coisa importante é não fazer expectativas. Não faça expectativas. Ah, eu vou pedir uma psicografia, eu tenho certeza que ele vai falar isso. Não façam. Não façam esse tipo de expectativa, por quê? Porque as pessoas ficam na espiritualidade um tempo, elas vão mudando, gente. As pessoas não ficam iguais. Se a gente viaja para outro país e fica lá uns 5 anos, a gente muda totalmente. Você pega uma pessoa que você conheceu, que viajou 5 anos para o exterior, quando ela volta, você conversa, parece que é outra pessoa. Porque as pessoas mudam. O mundo lá é diferente. O mundo não tem dinheiro, não tem cartão de crédito, não. Não tem trabalho por dinheiro. Ah, lá tá. Não, tem que trabalhar, que tem uma competição de trabalho por dinheiro lá. Não tem isso, não. Você vai no posto de socorro, você vai na colônia, se você gosta de trabalhar, tem trabalho para você todo dia, não precisa entrar na fila de empregados. Não precisa, lá tem emprego, tem. Então, o camarada não pensa mais em dinheiro. Não pensa nas mesmas coisas que nós pensamos aqui. Ele não está preocupado com a conta de luz, com a conta d'água, com imposto, com multa. Não tem lá, isso não tem lá. Então, a pessoa muda. Ela vai falar aquilo que ela acha que é bom falar, aquilo que ela quer falar.
Leiam, eu sempre falo isso, leiam a parábola do rico e do Lázaro, que vocês vão entender como é que funciona a comunicação. É a parábola de Jesus, é só estudar lá. É uma parábola muito conhecida, né? É, caso, caso vocês recebam, caso vocês recebam, vocês vieram pedir de um ente querido. Caso vocês recebam desse mesmo ente querido, só daqui a 6 meses. Inclusive o restante da família. Ah, eu pedi hoje do meu pai, a semana que vem minha irmã pede, depois meu tio, depois meu avô. Não. Aquele ente querido só depois de 6 meses. Tá certo? É bom que se entenda isso. Então, recebi depois de 6 meses. Ah, Jair, mas eu não recebi. Tudo bem, todo mês a gente tem psicografia. Aquele portão está aberto, todo mundo é bem-vindo, todo mundo é bem recebido. Aqui não paga nada, é tudo gratuito. Então pode vir aqui o ano inteiro, aqui todo final de mês. Estamos aqui, tá certo? A porta sempre estará aberta e sempre vai ser bem-vindo. Tá certo? Então não tem problema. Não recebeu daquele ente querido? Pode vir 10 vezes pedir do mesmo ente querido. Uma hora vem. Uma hora vem, tá certo? Agora, recebeu daquele ente querido só depois de 6 meses. Ah, mas eu pedi do João e recebi. O mês que vem eu posso pedir do Miguel? Pode. Pode pedir do Manuel? Pode. Tá certo? Só não pode pedir do mesmo, de outro você pode pedir. E é bom que você entenda também que muitas vezes aquele ente querido não está em condições de mandar uma mensagem. Pode acontecer. Está em tratamento, sei lá, ele está em algum lugar que ele não quer vir. Ninguém vai amarrar o indivíduo nas costas e trazer ele. Se ele chegar e falar assim, olha, eu não tô, no momento eu não estou querendo mandar uma mensagem. É respeitado, tá certo? Então tem um mentor da casa, que quando a pessoa não está em condições de comunicar, às vezes ele manda a comunicação pela pessoa. Ou ele fala, às vezes, como é que a pessoa está, ou ele fala alguma coisa que está acontecendo, mas de alguma forma, muitas vezes vem a... Mas quando é o mentor que manda, ele escreve embaixo. Mensagem do mentor, não é do ente querido diretamente, tá certo? Então, pode, uma coisa que pode acontecer é que venha também alguma pintura, algumas cores, algum desenho, então, cada um faça a sua interpretação do que entende daquelas cores, tá certo? Analise por si próprio, que ache que aquelas cores podem dizer para você mesmo, né? Eu acho que aqui, só para terminar aqui, se tiver alguma dúvida, mas eu recebi a carta, mas tem uma palavra aqui que eu não consigo entender de jeito nenhum. Não sei o que significa. Que essa palavra então, muitas vezes a pessoa escreve rápido, porque a psicografia é rápida, não dá para ficar lá palavrinha arredondando cada palavrinha, né? Então, muitas vezes a pessoa escreve rápido mesmo. Então muitas vezes a pessoa não consegue entender a palavra, muitas vezes não consegue entender uma ideia. Então, no final, vai ter pessoas aqui, é só procurar por essas pessoas e falar, eu não entendi isso aqui, que a pessoa vai ajudar a entender a mensagem. E se não receber, não é para sair desesperado, enlouquecido, como se fosse o fim do mundo, né, gente? O mundo não acaba hoje. Se não receber hoje, volta o mês que vem, volta no outro. Vai ter em dezembro, vai ter em janeiro, vai ter em fevereiro, então não é para ficar desesperado. Já vi pessoa que não recebe aqui e sai assim num choro convulsivo. Não, não pode ser assim, gente. Vai ter o momento certo. Tudo tem o momento certo de acontecer. Então, tenham tranquilidade, que no momento certo vocês vão receber. Tá certo? Minha esposa pediu 4 vezes para poder receber. Vem um mês, depois vem no outro. É assim que funciona. Tá certo? Muitas vezes não recebe na primeira vez. Às vezes recebe, às vezes não. Às vezes vem 3, vem 4, vem 5. Mas uma hora acontece. Tá certo? Então aqui acho que era isso que eu tinha para falar aqui. Vou fazer a nossa prece inicial aqui. Vou pedir para todo mundo aí se tranquilizar, relaxar. E vamos nesse momento, principalmente, ficar um pouquinho atentos à nossa respiração, respirar com muita tranquilidade, sentir uma coisa gostosa, porque fazer oração, fazer prece é um momento de o prazer, é um momento que tem que ser gostoso, tem que ser alegre, tem que ser feliz.
E é com esse prazer que a gente está sentindo nesse momento de fazer essa oração, que a gente vai sentindo a presença da espiritualidade que está aqui nesta casa, nesta noite. Muitos desses amigos espirituais são parentes nossos, entes queridos que ou partiram nessa existência, conhecemos em vidas passadas. Vamos buscando a presença principalmente de Jesus, nosso Mestre, a quem pedimos: Jesus esteja conosco, não só aqui, mas nos nossos lares, no nosso trabalho, quando estivermos com nossos amigos, nos momentos bons, nos momentos difíceis, e buscando principalmente a presença de Deus, nosso Pai, esse Pai maravilhoso, esse Pai de amor, esse Pai misericordioso, a quem pedimos humildemente para darmos sequência nas atividades desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meu amigo Fábio vai... Cadê o Fábio? Tá aí? Vai dar sequência aí. Hã? É o André? Boa noite. Bom, por todos terem respondido, eu acho que dá para me ouvir, né? Não precisa nem aumentar aí. Eu gosto de falar baixo para exercitar a audição das pessoas. O pessoal acha que eu falo baixo por natureza, mas não, é só para exercitar a audição mesmo. É um trabalho de fonoaudiologia que eu faço. Mas, tirando a brincadeira, o Jair falou que ele começou com os recadinhos, que ele falou que é até repetitivo. Muita gente aqui, é a primeira vez que eu estou vendo, muita gente talvez eu não me lembro se veio outras vezes. A psicografia? Se vocês tiverem alguma dúvida com tudo que o Jair comentou aqui, vocês podem me interromper aqui a qualquer momento, durante a palestra, inclusive, e falar: surgiu essa dúvida aqui, como que acontece? Que inclusive o Jair comentou ali que a esposa dele levou 4 meses para receber uma comunicação, e a esposa dele é uma das médiuns que está fazendo as comunicações. Imagina que ela ali não tem prioridade, né? Outra coisa que o Jair falou, que não importa se foi o primeiro a chegar ou o último, tá no mesmo grupo ali, né? Não tá relacionado à ordem de chegada, e sim com quem tem a condição de dar a comunicação ali, quem teve a conquista do lado de lá até um pouco, né? Se vai dar tempo. E se vai dar tempo, é. Hoje a gente está com 40 e poucas comunicações solicitadas, temos 2 ou 3 médiums ali. Eu vou tentar fazer a palestra até umas 2 horas da manhã para dar tempo para eles fazerem tudo lá, mas se não der, a gente espera para a próxima. E assim, uma coisa que é importante, que o Jair também comentou, é que muitos dos nossos parentes, muitos dos nossos entes queridos que a gente veio pedir a comunicação, nesse momento, enquanto eles não estão dando a comunicação, ou eles talvez não tenham a oportunidade de dar a comunicação, estão ao lado de cada um de nós. Eles estão aqui também, é um momento que eles estão revendo a gente, né? Um momento que eles vieram também em busca de matar esse tiquinho de saudade que eles também estão do lado de lá. É importante a gente ter isso em mente, mesmo saindo daqui sem uma cartinha, a gente sai daqui com um abraço, com um pouquinho do afeto desse nosso ente querido, desse nosso amigo, que a gente também veio buscar, né? Não é só a comunicação, o amor deles, essa saudade, a presença. E se a gente silenciar os nossos pensamentos, aquelas dúvidas todas, e escutar nosso coração, muito provavelmente a gente vai conseguir ouvir esse nosso ente querido, sentir ele, sentir a aproximação, sentir ele pertinho da gente, e a gente conseguir sair daqui muito melhores do que quando a gente conseguiu chegar aqui, às vezes num momento de dificuldade, atravessando São Paulo, com trânsito. A gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que esse dia a dia, para estar aqui, tem pessoas que já tentaram outras vezes e não conseguiu chegar. A porta a gente fechou ali eu acho que era umas 8h15, a gente tranca. E não dá para ver se está chegando alguém. Talvez alguém aqui já tenha chegado, estava trancado e não conseguiu sequer entrar. Mas é importante que a gente persista, que a gente continue tentando, porque o momento vai dar certo. E nesses momentos de silêncio também, a gente consegue sentir esse pedacinho da gente que está em outro lugar neste momento. E daí, com relação ao que eu estava falando dos meus recadinhos que eu sempre dou, é que tudo que eu vou falar aqui
é fruto dos estudos que eu tive ao longo de algumas encarnações. Porque essa encarnação aqui, vocês estão olhando e falam, pô, mas fruto de todos os estudos, mas você é muito novinho, né? 20 anos aí, que estudo que você tem? Que coisa. Não, mas são outras encarnações. Esses cabelinhos brancos aqui é tudo artificialmente pintado. Sou novinho, experiência nessa encarnação pouca. Mas, assim, vocês estão livres para questionar, para duvidar do que eu estou falando aqui, para parar e falar, não entendi. Mas sempre ouvi falar disso daqui, você está falando outra coisa, vai totalmente contra o que eu sempre acreditei, o que eu sempre ouvi. Você pode falar que eu estou errado e talvez eu esteja errado, sim. Mas a ideia dessa noite é que vocês me deem a oportunidade de expor o que eu entendo enquanto vida, entendo enquanto jornada. E talvez isso possa fazer sentido para vocês. Talvez não tudo, mas alguma parte do que eu falar possa fazer algum sentido para vocês. E é interessante quando a gente se dá essa oportunidade, porque a gente acaba aprendendo coisas novas sobre nós mesmos, colocando a dúvida sobre pensamentos antigos que a gente sempre teve e que muitas vezes nos norteia de forma não tão satisfatória. E a gente acaba percebendo que a mudança está na gente mesmo. Nós somos os próprios agentes das nossas mudanças. E aí, eu vou pedir licença para vocês que eu vou colocar aqui minha colinha, porque até as 2 da manhã eu preciso ter muito conteúdo. E só porque minha cabeça ela não funciona de uma forma tão linear. Muitas vezes eu vou estar no começo achando que eu estou no final, e daí quando eu chegar no final, vocês vão achar que eu estou no começo. E daí, para eu não me perder tanto, eu vou tentar seguir o roteiro que eu fiz. Que inclusive eu já até perdi ele. Essa é a minha cabeça perdida. Bom, e a ideia dessa noite é trazer uma pergunta que norteia muito do nosso sofrimento, muito das nossas dúvidas. E muito provavelmente o que nos trouxe aqui essa noite foi motivado em algum momento da nossa vida por essa pergunta. Quando a gente está passando por um sofrimento, uma dor, uma dificuldade, a gente costuma pensar, por que que isso sempre acontece comigo? Por que eu? Por que sempre eu? Por que só eu? É uma pergunta normal quando a gente está nesses momentos de dificuldade, onde a gente só consegue realmente enxergar a nossa dor, fazer para nós mesmos. E aí a gente começa a questionar Deus, começa a questionar aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Qualquer palavra de tentativa de nos auxiliar, de tirar daquele pensamento, a gente rechaça, porque efetivamente eu não vejo acontecendo com ninguém, só comigo, só comigo, só comigo. Comigo é sempre pior, comigo é sempre mais difícil. Comigo a caminhada é sempre mais dura. Por quê, né? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente acaba se perdendo ao longo do tempo nesse pensamento. E a vida vai passando, passando. E acontece mais uma vez. E mais uma vez, e mais uma vez. Seja na parte amorosa, seja na parte financeira, trabalho, com um ente querido mesmo que se vai. E aí é comum, quanto mais longa a nossa jornada aqui, menos pessoas que começaram ela junto com nós estejam ao nosso lado nesta jornada. Elas estão em outro plano também conosco. E a gente acaba se prendendo nisso. Por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Mas tem um pensador, ele é brasileiro, acredito eu, mas pelo menos ele vive no Brasil há muito tempo, que é o Leonardo Boff. Ele foi teólogo, ele foi padre já, enfim, mas hoje ele tem bastante coisa produzindo sobre a evolução, sobre direitos das pessoas, ou como que a gente consegue, enquanto sociedade, ser melhor.
E ele tem uma frase muito legal que eu gosto sempre de usar, que ele fala que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Por mais que pareça lógico que todo ponto de vista é a vista de um ponto, não é tão lógico assim, né? E aí um exemplo, se vocês olharem para esse celular e eu pedir para vocês descreverem o que estão vendo, quem está lá no final provavelmente não está vendo a imagem, ou só uma parte da imagem. Quem está ali vê outra, quem está aqui vê outra, eu só estou vendo a capinha protetora do celular. É o mesmo celular que está todo mundo olhando, mas cada um está vendo uma coisa diferente. E mesmo a pessoa que está do seu lado está vendo uma coisa diferente. Tem gente que não consegue nem enxergar nada, é só um borrão ali. E essa é a questão. Quando a gente olha para um problema que a gente está enfrentando e olha do ponto de vista onde isso está acontecendo para me punir, isso está acontecendo porque eu não sou bom, isso está acontecendo porque a vida é assim, eu vou sempre pagar pelos erros dos outros. Eu sou uma pessoa muito boa, não faço nada. E isso sempre vai acontecer comigo. Se a gente mudar esse ponto de vista e pensar, para que isso está acontecendo comigo? O que será que a vida está tentando me falar para que isso esteja acontecendo comigo? Talvez nesse ponto a gente atinja um momento de virada, de começar a pensar diferente, de começar a olhar outros ângulos do celular, outros ângulos da nossa dor, outros ângulos da nossa jornada pela Terra. E aí, não é tão fácil também, né? Porque se a gente pensar, a vida inteira, hoje eu com 21 aninhos, a vida inteira eu pensei o porquê eu, sempre comigo. E aí só porque veio alguém e falou para mim, pensa diferente, tenta imaginar para quê? Tenta imaginar o que eu posso aprender com isso. Eu vou mudar? Dificilmente eu vou mudar. Até porque eu tô certo, meu pensamento tá certo. É sempre comigo mesmo. Mas a gente pode começar a buscar outras pessoas como referência, outras histórias como referência, para tentar entender o porquê eu posso perguntar para quê, o porquê eu posso perguntar o quê. E a gente pode imaginar aqui, eu vou dar uma história fictícia, de uma pessoa ali por volta de uns 40, 50 anos, que sempre foi muito ativa, sempre fez tudo em casa, sempre fez tudo no trabalho, sempre foi responsável por pagar contas, por isso, por aquilo, leva a família nas costas. Mas de repente, um problema na coluna, ela não consegue levantar da cama, ou torce o pé, não consegue mais andar direito. Se a gente pensar em uma pessoa que trabalha de Uber ou entregador, não consegue sair mais para trabalhar. Essa pessoa vai falar, por que comigo? Sem entender nada. Fica ali desconsolada. Só que com o passar do tempo, que a vida levou ela para aquela situação, ela começa a perceber, poxa, meu filho está fazendo aquilo que eu sempre fiz. Olha, meu cunhado, aquele que não presta, está levando o filho dele para a escola, eu que tinha que levar. Nossa, olha, minha sobrinha começou a trabalhar, agora ela está comprando isso, aquilo. Meu filho, imprestável total, está pagando o celular dele. A gente começa a perceber que as pessoas começam a fazer as coisas que a gente sempre achou, na verdade, que elas não tinham capacidade de fazer. Que a gente, de alguma forma, se colocando na condição de os únicos capazes de fazer, acabava colocando toda a responsabilidade em cima dos nossos ombros, sem pensar em como fazer. E a vida é uma coisa sensacional, né? Porque ela tá pouco se importando com o que você está pensando. O nosso corpo físico aqui, ele tem um limite. Invariavelmente, ele vai até um ponto. Se a gente colocar uma sobrecarga maior do que ele aguenta, ele vai ceder. Não tem como. Não sei se isso é física, que eu não sou bom de física, mas é físico. Minimamente é físico. E aí a gente começa
a pensar, muito provavelmente, não em cima desse exemplo todo, mas em partes desse exemplo, cada um de nós aqui reconhece alguém ou reconhece em nós mesmos uma situação dessa, onde fomos impedidos de seguir, onde a vida falou, dá uma paradinha aí, por favor, ou eu dou uma parada por você. E a gente vê que muitas vezes, assim como uma doença, as coisas vão escalando. Começa com uma dor de cabeça, começa com uma dorzinha de dente quando você come alguma coisa gelado. Começa sempre pequenininho. E a gente negligencia. Não vai no médico, não vai no dentista. E isso aumenta um pouquinho. Até que chega o ponto que o nosso dente está de um jeito que a gente não consegue mais suportar. E o que vai acontecer? A gente vai no dentista, ele vai arrancar o dente. E com a vida é assim também. Essas coisas que acontecem com a gente, e é importante aqui, nesse momento, frisar essas coisas que acontecem com a gente, porque o que acontece com o outro não é nossa culpa, não é nossa responsabilidade. E aqui, no dia de hoje especificamente, hoje estamos falando muito de desencarne. O desencarne do outro não foi nossa responsabilidade. Nós não somos culpados em nenhum momento por isso. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu falei isso, eu falei... Não somos culpados. Ele tinha o momento dele, ele tinha a trajetória dele. Agora, o como a gente enfrenta isso, o como a gente leva isso, aí sim, isso está dentro de nós. O como a gente vai interpretar esta perda, o como a gente vai interpretar uma doença, o como a gente vai interpretar uma perda de um emprego, uma perda de um relacionamento. Isso sim compete a nós. O outro é o outro, o nosso chefe é o nosso chefe, o nosso parceiro é o nosso parceiro, eles estão na caminhada deles. É importante que a gente tenha isso em mente. Somos responsáveis por nós, porque está dentro da gente, porque está no nosso pensamento e sentimento. Não devemos nos culpar pelo outro. Isso já consegue, de alguma forma, minimizar essa pergunta tão chatinha, né? Por que sempre comigo? Aquela falta de seja o que for, não é a questão. A questão é porque sempre você sofre. O que será que a vida está tentando te ensinar? O que será que aquele pessoal que está no plano espiritual, que quando a gente foi reencarnar, se juntou com a gente, fez uma programação em conjunto, o que será que eles estão tentando falar para a gente que a gente está esquecendo? Porque é fato. Se eu escovo os dentes todo dia, se eu me trato tudo certinho, dificilmente eu vou ter uma cárie e vou ter dor de dente. E com a vida é a mesma coisa. Se eu estou cuidando dos meus sentimentos, cuidando de como eu atuo com as pessoas, perdoando, fazendo caridade, sendo um bom samaritano, sendo um homem de bem, ou um ser de bem, para ser mais corretamente, dificilmente eu vou ter grandes abalos. Eu ainda vou sempre ter dificuldades. As pedras vão sempre estar no caminho. Aqui a gente pode ter varrido aqui para atender todo mundo, mas saindo na rua ali a gente vai ter pedra, vai ter vidro, vai ter óleo na pista, vamos escorregar e vamos cair. Mas a forma como a gente enfrenta essas quedas, a forma como a gente dá a volta pelas pedras, isso sim que vai começar a fazer diferença quando a gente entender que tudo isso tem um motivo. Tudo isso está ali para nos ensinar alguma coisa. E aí a gente vai um pouquinho pro Evangelho segundo o Espiritismo, que ele tem uma seção lá que ele fala sobre as causas das nossas aflições. Ele fala sobre as nossas causas que são contraídas, nossas aflições,
aliás, as causas que são contraídas na vida atual, na vida anterior, e as causas que a gente está tentando resolver por algum motivo. E aí a gente vai para o ponto das provas e expiações. É um conceito que no Espiritismo a gente aborda bastante. E às vezes, por abordar tanto, a gente esquece de pensar nisso, a gente esquece de pensar o que é uma prova, o que é uma expiação e o que eu tenho a ver com isso. É muito fácil a gente negligenciar isso, né? Por achar que sabe, já está ok, não preciso nunca mais voltar nisso e estou seguindo. E quando a gente segue, a gente tende a cometer algumas falhas, né? Sem essa revisão. E é exatamente nesses momentos que vem de novo a dor, vem o sintoma de alguma coisa que você deixou de fazer. E aí, agora voltando, eu falo que minha cabeça não é muito linear, e daí eu vou e volto para a questão das provas e expiações. Quando a gente está encarnando, a gente teve, claro, uma vida anterior. E nessa vida anterior, a gente pode imaginar pela vida atual. Nós somos perfeitos? Não. Nós temos os nossos defeitos. Nós, muitas vezes, não queremos assumir, mas no íntimo a gente sabe. A gente não assume para os outros, mas a gente sabe. Eu faço, eu deixo de fazer, eu tenho isso. E se nessa encarnação, segundo os próprios espíritos, a gente está sempre evoluindo, e nessa encarnação a gente evoluiu segundo a encarnação anterior, significa que eu sou melhor. Invariavelmente, essa encarnação minha é uma encarnação melhor do que a anterior. E se nessa eu tenho meus defeitos, na anterior eu deveria ter mais ainda. E alguns desses defeitos eu consegui aprender, eu consegui, de alguma forma, entender que eu precisava consertar. E talvez nessa encarnação anterior eu consegui extinguir esse meu defeito. Não faço mais. Eu xingava todo mundo e parei de xingar na encarnação anterior. Maravilha. O que eu vou fazer? Eu vou vir nessa encarnação e vou colocar alguém na minha programação ali, combinando com ele, para vir junto comigo. Agora vai ser minha mãe, que sempre me amou, vai ser meu irmão, que sempre esteve do meu lado, me aceitando do jeito que eu era? Não. Vai ser aquela pessoa que eu xingava pra caramba. Aquela pessoa que eu maltratava até não querer mais. Não deixava ela falar e colocava ela lá embaixo. E ela vai vir para quê? Para me abraçar? Para me beijar? Para me dar carinho? Não. Ela vai vir para te xingar. Ela vai vir para te colocar para baixo. Ou seja, essa é a sua expiação. O que você fez, você também vai ter que passar para entender realmente o que aquilo significa. E aonde está a sua prova? Não entrar na mesma que você entrou na encarnação passada. Ou seja, você falou que aprendeu, né? Você não faz mais isso. Então prova. Com aquela pessoa que está pedindo para você fazer. Não faz. Não xinga, não manda um palavrãozinho para ela. Só fala, ok, obrigado. É difícil. Essas são as nossas provas e expiações. Ou seja, as dificuldades que a gente passa, as pedras que a gente encontra no nosso caminho, são pedras que a gente colocou no caminho de alguém e ficou lá. Uma hora a gente vai passar por ela. E a gente tem que aprender a passar por elas e mostrar que a gente aprendeu a passar por elas. E eventualmente a gente cai. Cai 1, 2, 3, 4, 5, 10, 200 encarnações. Aí qual que é o limite? Nosso espírito não tem limite de vivência. A gente vai viver para sempre. Em algum momento a gente vai ter que aprender a passar por aquela dificuldade, a superar aquela barreira. Barreira emocional, que acaba de alguma forma sempre indo para este ponto, a barreira emocional. Tudo que a gente passa, toda dificuldade, toda forma como a gente enfrenta alguma coisa, é resultado da forma como a gente entende o que a gente está passando. A perda de um emprego
Muitas vezes a gente vai pensar, não sou mais capaz de prover. E agora o que que eu faço? Ah, mas eu não estou conseguindo o emprego que eu sou preparado para isso. Não consigo tirar o meu pensamento de todo o preparo que eu tive naquele emprego, de toda a experiência que eu tive, e não consigo outra igual. Só que eu não olho para os outros que são diferentes. Oportunidades de talvez prover, não financeiramente minha família, mas emocionalmente minha família, são oportunidades diferentes. E a gente fica preso emocionalmente ao nosso cargo, ao nosso emprego, ao nosso relacionamento. Aquele ente que foi para longe, foi viajar, desencarnou, ou simplesmente está longe porque a vida levou ele para longe ali neste momento e talvez daqui a 10, 20 anos volte. O Jair, a filha dele, foi para aqui do lado, assim, na Austrália. Eles se veem, mas poderiam não se ver. Poderia ser que a situação de ambos os lados não permitissem que eles se vissem. Hoje a gente ainda tem a internet que possibilita ver de pertinho, né? Mas eu sou uma pessoa que negligencio muito essa situação. Eu fico longe da minha mãe às vezes 3, 4, 5 meses. Eu sequer ligo para ela. Estou afastado, estou mais afastado que o Jair da filha dele lá na Austrália. Minha mãe mora quase na Austrália, lá em Itaquera, mas tudo bem, né? O... E é importante a gente pensar nisso, porque a gente acaba se culpando por uma situação que é da vida. Ah, mas eu estou sofrendo, eu estou fazendo outra pessoa sofrer. Então, sim, daí eu volto. O que que isso está tentando me mostrar? O que que o sofrimento do outro que eu estou causando está tentando me mostrar? O que que o meu sofrimento, que está motivado por uma situação, seja ela qual for, está tentando me mostrar? Que talvez eu não cuidei, mas que eu posso cuidar agora? Que talvez eu tenha que buscar novas formas de fazer, que talvez eu tenha que compartilhar com aquelas outras pessoas que estão comigo algumas das tarefas que eu acho que é só minha. Talvez que eu tenha que compartilhar, inclusive, as dificuldades, o fardo. Jesus falou para ele, para a gente, que o fardo que ele tem e que ele nos oferece era mais leve. E é exatamente isso. É muito mais fácil a gente carregar um saco cheio de dificuldades em grupo. Sozinho, a gente vai ceder. Talvez não hoje, mas o tempo passa. E a vida vai cobrar, invariavelmente. E é interessante quando a gente pensa nisso, que a gente vai para uma questão de talvez idolatrar o sofrimento. Porque, se sofrer, ó, tá vendo? Ele falou, não, ele tá certíssimo. Talvez, se a gente pensar, poxa, então, se eu estou passando por uma dificuldade, significa que eu tenho algo a aprender. E se eu pensar sobre isso e aprender, eu vou evoluir. Então, vou buscar só sofrimentos e sofrimentos. Vou sempre procurar a forma mais fácil de sofrer. Não é bem assim. A gente tem que pensar de forma racional. Não só o Espiritismo, mas Jesus nunca pregou o sofrimento. Ele, no Sermão do Monte, ele fala em algum momento ali, um dos itens, é que bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E é exatamente isso. Se estamos passando por uma aflição e aprendermos, seremos consolados pela nossa evolução, pelo nosso aprendizado. Agora, se estamos buscando sofrimento, a gente não aprendeu nada. Nada, nada. Jesus também, em algum momento, falou, quando ele estava já no finalzinho ali, ele gostava bastante de subir os montes, né?
Ele chegou para Deus no Monte Getsemane e falou: Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus não estava, naquele momento, aguentando toda a dificuldade que ele estava passando. Ou ele estava se questionando: por que eu tenho que ir agora? Eu tenho tanto para ensinar o pessoal que está aqui. Ele ficou 33 anos aqui, ele poderia ter ficado até os 100 e poucos anos ensinando mais e mais gente, exemplificando a bondade, a caridade, o amor. E ele chegou, pediu: afasta de mim esse cálice. É um momento onde até mesmo ele acreditou, pela jornada atual que ele estava passando por aqui, que poderia ser diferente. E aí a gente vai para um outro ponto, que é o tal do pedir e obtereis. Nem sempre o que a gente está pedindo é o que a gente vai obter. Mas sempre o que a gente precisa é o que a gente vai obter. Por que isso? Quando Jesus fala: Pai, afasta de mim esse cálice, ele está pedindo para ficar mais. Ele está pedindo para não ir. Mas é o que deveria acontecer pela jornada dele, que ele se planejou alguns milhares de anos, até conseguir ter condições de reencarnar naquele corpo que só aguentava 33 anos. É o que ele deveria fazer? Continuar mostrando mais? Ou ele deveria exemplificar pela própria passagem tudo que ele estava falando que era real? Que o que aguardava a gente do outro lado é muito maior do que o que nós temos aqui. É importante a gente pensar em Jesus como esse modelo, como esse exemplo, como tendo trilhado o caminho, porque aí não sou eu falando, não é o Jair falando, não é Emmanuel falando ou Chico. É Jesus. Foi Jesus que estava aqui e falou essas coisas. Jesus que estava aqui e passou por essas coisas, por essas dificuldades. Eu gosto muito de falar da parábola da mocinha, que eu esqueci o nome da parábola, que é aquela do atire a primeira pedra quem nunca pecou, que Jesus também não atirou uma pedra. Claro que a gente precisa dar uma forçadinha no entendimento para chegar neste ponto, mas quando a gente pensa no processo evolutivo e na criação de Deus, aonde ele não privilegia ninguém, todo mundo nasce da mesma forma e segue a vida, segue a sua jornada de evolução com as mesmas possibilidades, Jesus um dia também esteve nesse mesmo lugar que a gente, em outro planeta, em outro plano, mas ele esteve no mesmo momento de evolução, aonde ele errava, aonde ele duvidava de muita coisa, aonde ele apedrejou algumas mulheres, assim como a gente já apedrejou muita gente no passado. Mas hoje ele aprendeu. E ele ensinou para a gente. Ele exemplificou para a gente. E é interessante pensar ainda nesses aprendizados que a gente tem no passado com Jesus, que nessa mesma passagem do Getsemane, quando ele pediu para Deus afastar o cálice, após um momento, ele entendeu e falou: que seja feita a vossa vontade. E seguiu para aquilo que era o caminho dele. E seguiu revoltado? Não. Seguiu sem compreender, seguiu querendo acabar com tudo que estava. Não. Ele seguiu com gratidão. Poxa, mas como assim gratidão? Como Jesus estava grato para ir ser sacrificado na cruz, para desencarnar. E o que isso tem a ver comigo? O que eu vou tirar de lição daí? E daí tem um amigo meu, educador, que algum tempo atrás, passando algumas lições para uns alunos dele, uns tals de Tessalonicenses. Esse meu amigo chama Paulo.
e que ele falou lá na primeira carta, né? Já era EAD desde aquela época, tá vendo? A gente acha que o EAD é de agora, mas não, ele já estava ensinando à distância há muito tempo atrás. E ele falou para esse pessoalzinho: em tudo dai graças. E é importante a gente pensar nessa palavra, graça. Ele não fala em tudo fique feliz. Em tudo bata palma e fala: ah, maravilha, perdi o emprego, uhul, vou aprender. Vou aprender a ficar mais perto da minha família, vou aprender a cuidar mais de mim. Não é isso. O em tudo dai graça e o seja feita a vossa vontade é entender que na jornada essas coisas vão acontecer. Os momentos difíceis, os momentos de dúvida, os momentos de perda vão acontecer. Mas em todas dessas situações, a gente consegue aprender alguma coisa. Em todos esses momentos, a gente consegue tirar uma lição. Talvez não a lição que a gente gostaria, mas a lição que a gente precisa. Desde que a gente faça a pergunta certa. Para quê? E não o porquê. Porque eu. Desculpa. E aí a gente começa a ver nessas dificuldades essas oportunidades de evolução e entender o porquê devemos dar graças pelas dificuldades. De novo, não é um culto à desgraça, não é o culto a problemas, não é uma busca incessante para cada vez passar por mais e mais e mais. É uma compreensão das nossas possibilidades e até um respeito à nossa programação de encarnação, um respeito àquele grupo que está com a gente nesse momento no plano espiritual, no plano material, e um respeito ao próprio Deus, que nos criou para evoluir, que nos criou para sermos melhor, que nos criou para sermos felizes e não para sofrer. O sofrimento não vem de Deus. O sofrimento vem de nós mesmos e de oportunidades que buscamos para melhorar. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a acreditar que realmente é possível ou talvez é necessário eu mudar a pergunta. É fácil? De novo, não é fácil. Isso eu estou repetindo um monte de vezes, inclusive, porque não é fácil. E não porque eu falo que eu faço também. Mas é um aprendizado, é uma tentativa. Eu continuo caindo, eu continuo fazendo as coisas erradas. Eu continuo me questionando. Poxa vida, mas acabei de comprar o celular e ele caiu e quebrou o vidro. Meu Deus, precisava comigo? Vou continuar. Talvez um dia eu seja mais inteligente, assim que eu tô na loja ainda comprando celular, eu coloque uma capinha, uma película, não sei o que. O meu eu não uso nada, inclusive. Nem película. Só deixando ali para sorte. Sempre que ele cai, eu já pego ele com o olho fechado e olho. E acontece bastante. E essa é a vida. A gente reclama muitas vezes de um relacionamento que tá ruim, um relacionamento que sempre, os nossos relacionamentos que sempre terminam mal, mas a gente procura por onde? Se são relacionamentos que terminam, muitas vezes eu procuro sempre o mesmo perfil de pessoas. Se o meu relacionamento está esfriando, talvez eu seja esse perfil de pessoa que se afasta. Talvez eu seja essa pessoa que não está dando a oportunidade, não está se abrindo para o outro. O emprego, se eu nunca paro no emprego, sempre me mandam embora, mas eu sempre faço tudo, eu sou um funcionário modelo. Talvez eu não seja esse modelo realmente. Talvez as pessoas não conseguem contar comigo. E às vezes não é nem o chefe, às vezes é a equipe.
A gente tem que pensar nisso, no exemplo que eu coloquei da pessoa que trabalha, que ali sustenta a família, que vem um problema de saúde, vem alguma coisa e ela tem que parar, é a mesma coisa. Não é que ela é a sustentação da família, ela se colocou naquele lugar. E, de novo, é importante que vocês não tomem como verdade. Você tem 2, 3 situações iguais no exterior, que no interior são diferentes. E isso vale, inclusive, para que a gente não julgue a dor do outro. Ah, eu já perdi muito emprego aí, nunca tive problema, nunca passei por uma dificuldade, nunca tive esse negócio aí de, como que é o nome? Depressão, né? Coisa de louco. Mas o outro é o outro. O que está na cabeça do outro, o que o outro interpreta, é exclusivo dele. E nós mesmos, e aí eu gosto de olhar para mim no passado, aonde eu tomava remédios para algum problema ali e tal, e nunca tive um daqueles efeitos colaterais. E algum tempo atrás eu precisei tomar um remédio, nem lembro para quê, e tive um efeito colateral que foi até bem sério para mim. Eu passei mal, falei, mas poxa vida, nunca tive isso, porque justo agora, com 20, até 20 anos não tinha nada, agora com 21 tô tendo. Como assim? Como pode? Não é possível. Ou seja, a gente mesmo, em situações iguais, idênticas, ou que parecem externamente idênticas, a gente vai agir de forma diferente. O nosso corpo vai agir de forma diferente. E aí a gente começa a entender por quê, né? Será que é porque eu sempre negligenciei, tomava remédio para tudo? Será porque eu sempre deixei que o outro cuidasse do relacionamento e nunca cuidei do relacionamento? Será que eu deixava meus companheiros de emprego na mão sempre? Nunca estava ali. Você não precisa fazer politicagem, mas o trabalho, todo mundo tem que estar junto. Você não precisa ser coleguinha de todo mundo, mas conviver bem, não fechar a cara, entender as limitações do outro, não chamar ele de idiota porque você não consegue fazer isso. Não. Assim, é importante que a gente consiga entender essas coisas em nós mesmos. E aí, quando a gente começa a ter essa mudança, essa compreensão do nosso ser, externamente a gente começa a mudar. Ou seja, toda a forma como a gente enxerga e leva a dificuldade para frente começa a se tornar mais leve. De novo, vamos continuar tendo os problemas, mas entenderemos de forma diferente e começa a ser mais leve. E importante, a gente precisa fazer isso sozinho? Todo mundo tem capacidade de fazer. Jesus falou para a gente, vós sois deuses, vocês podem fazer isso e muito mais. Ou seja, a gente pode fazer todos os milagres que Jesus fez quando ele passou por aqui. Só que a gente precisa fazer sozinho? A gente tem hoje o conhecimento necessário para aplicar todas as nossas capacidades que Deus nos deu na nossa criação? Dificilmente. Dificilmente. Mas a gente tem ao nosso lado muitas pessoas, muitos encarnados. Ah não, mas eu moro sozinho, não tenho ninguém, dificilmente eu vejo alguma pessoa, mas tem um vizinho que passa do seu lado na rua, no mercado quando você está fazendo a compra, tem alguém que eventualmente vai te chamar para pedir alguma coisa, para tirar uma dúvida, ou você precisa tirar uma dúvida com alguém, você vai ter contato com outras pessoas. E é nesse momento que todo aquele grupo, que graças a Deus, como Manolo diria, eu não os vejo, porque se eu visse eu estaria longe da casa espírita muito provavelmente, que são os espíritos no plano espiritual, que estão ao nosso lado, eles usam essas pessoas muitas vezes para nos auxiliar, para nos alertar. E aquela crítica que a gente ouve de alguém e que a gente não gosta,
muitas vezes veio desse grupo, que sabe exatamente pelo que a gente está passando e o que a gente precisa. E ele vai falar para a gente uma coisa que vai doer, que vai maltratar a gente, que vai deixar a gente talvez lá para baixo. Por quê? Porque ele tentou fazer isso? Não, porque aquilo pegou exatamente no ponto que a gente está tentando fugir, no ponto que a gente está tentando guardar lá do ladinho e continuar buscando uma justificativa que isso acontece porque eu não presto, porque eu não sirvo para nada, porque é sempre comigo, porque talvez Deus me abandonou. Aquela pessoa que mais nos machucou é a pessoa que mais está trazendo ajuda para a gente. E não importa se ela é uma conhecida ou não, se é uma pessoa que a gente gosta ou não, é uma pessoa que está ali para nos ajudar naquele momento. E a gente ser essa pessoa também, esse suporte para os outros, é importante. E um suporte sem julgamento, de novo, porque eu passei pela mesma situação, ou estou junto com a pessoa passando pela mesma situação, ela tem que agir da mesma forma que eu gostaria talvez, mas ela vai? Muito provavelmente não. Porque cada um é um ser individual. Seria muito chato até se todo mundo fosse igual a nós mesmos, né? Talvez a gente nem tivesse mesmo relacionamentos pessoais, né? Se todo mundo fosse igual a gente, eu eventualmente tento fugir de mim e falo, meu, não estou me suportando. Imagina se eu tivesse que suportar 2, 3, 4, 5 de mim. Ia ser literalmente impossível. E aí a gente, diante de tudo isso, começa a entender essas mudanças e essas mudanças necessárias, né? O como isso pode realmente ser o ponto de virada para um sofrimento que a gente está tendo agora, para um sofrimento que a gente vai ter no futuro, a virada para uma compreensão. Tentar fazer com que essa dificuldade se transforme em felicidade e a gente efetivamente seja grato pela dificuldade. E é bem interessante pensar nessa mudança e eu até convido vocês para, enquanto eu estou falando um monte de coisa aqui jogada e que talvez para muitos já não esteja mais nem atingindo, e mesmo para quem estiver atingindo nesse momento, parar de me ouvir e pensar nessa perguntinha. Esse momento que eu estou passando, seja ele qual for, o que eu posso aprender dele? Pensem nessa dificuldade, nesse momento, e aí o aprendizado, com certeza não vamos ter agora. Conseguir entender o que essa dificuldade está tentando nos ensinar, o que o plano espiritual está trazendo para a gente através disso, que nos possibilite olhar para trás e olhar para frente e falar, consigo seguir, isso provavelmente não vai vir agora. Talvez não essa semana, talvez não esse ano ainda. Mas quando a gente começar a fazer esse exercíciozinho de olhar para a dificuldade, olhar para o problema, olhar para o sofrimento e tentar buscar o que nos está trazendo esse sentimento difícil, o que nos está fazendo agir da forma como estamos agindo. Realmente, o que é isso? Para quê? O que eu consigo tirar disso? O que eu consigo mudar que talvez diminua esse sofrimento atual? E não precisa extinguir o sofrimento, só diminuir, ele já é suficiente. Poxa, não consigo chegar num lugar, não consigo ver o que pode ser, é impossível. Essa situação é impossível, é só sofrimento por sofrimento. De novo, não estamos sozinhos. Nós temos pessoas conosco nessa jornada para nos auxiliar. E, por mais que pareça dolorido, vale a pena chegar para quem está do nosso lado e dividir.
e falar: estou com essa dificuldade, me ajuda. E de novo, não tenho ninguém do meu lado, ou ainda não estou preparado para compartilhar essa dificuldade, para colocar um pedacinho de mim, um pedacinho do meu ser na mão de outro ser, para me fragilizar ao ponto de não ser dono da minha própria vontade, do meu próprio pensamento e assumir isso para o outro, a gente tem outros caminhos. A casa espírita é um exemplo. Igreja católica, igreja evangélica, templo budista, templo de Umbanda, são caminhos, são locais que a gente pode buscar para nos auxiliar. E aí talvez, nesse comecinho, é até mais fácil, porque de certa forma ainda é impessoal. Eu vou chegar numa casa espírita que eu não conheço ninguém, divido lá meu problema, talvez a pessoa divida, me coloque alguma leitura, me coloque alguma lição, me coloque alguma palavra que me dê alguma luz e eu consigo melhorar. E o sensacional disso, de dividir, é que a gente, de alguma forma, se vicia nisso. A gente começa a pensar que, poxa, fez bem daquela vez, vou ir de novo. Vou ir de novo, vou ir de novo. E talvez eu consiga me livrar daquele sofrimento. E o mais legal disso é que a gente pode chegar em um momento e falar: poxa, fizeram isso comigo. E se eu tentar fazer com os outros também? E aí eu começo a compartilhar. Eu começo a pregar o amor, a fazer caridade. Eu pego aquela experiência que eu tive que foi só minha, que funcionou só comigo, e começo a dividir com outras pessoas. Começo a multiplicar o bem, que é exatamente o que Jesus fez quando ele multiplicou os pães e os peixes. Ele multiplicou o pouco que ele tinha, o pouco que aqueles que estavam com ele tinham, para muitos. E quando a gente multiplica esse pouquinho de luz que a gente conseguiu aprendendo alguma coisa, a gente aumenta a claridade. A escuridão que está à nossa volta vai diminuindo. E a gente vai colocando outras pessoas nessa claridade, que não é só minha. Não é a minha claridade, mas a claridade do grupo, da união. Tem uma frase, eu acho que ela está na parede de entrada, mas está em muitos materiais aqui do Nova Era, que é de Bezerra, que fala alguma coisa como: sozinhos somos unidade, juntos somos... Nossa, eu não deveria nem ter começado essa frase porque eu errei muito ela, né? Mas, basicamente, a compreensão dela é que sozinhos a gente consegue fazer alguma coisa, mas muito pequena. Quando a gente se junta com outras pessoas, essa coisa é muito maior. E aí a gente tem o exemplo de uma ação que a gente faz aqui na casa de distribuição de comida para pessoas que estão em situação de rua. Algumas pessoas já fizeram esse tipo de ação em menor grau, com menos pessoas. E é possível você atingir um número de pessoas. Ó, tá vendo? Ó, solidários seremos união. Separados uns dos outros, seremos ponto de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nosso propósito. Que é isso, a união leva muito mais. A união cresce. O amor cresce, a luz cresce, a bondade cresce, a caridade cresce. Hoje, voltando nessa ação que a gente tem aqui, participa mais de 30 pessoas, local, e mais as pessoas que auxiliam, tanto com doações, quanto com orações, com vibrações, para que tudo aconteça da melhor forma possível. E a gente atinge mais de 300 pessoas. É uma coisa que sozinho, nenhuma dessas pessoas que participa conseguiria fazer. Por limitações físicas, por limitações do próprio corpo, de esforço, por limitações N. Mas juntos é possível. Quando se começa a compartilhar esse aprendizado de como superar dificuldades, sem julgar como o outro
está recebendo isso, mas eu já falei um monte de vezes e ele não entende, não aprende, vai continuar batendo, eu vou desistir. Não, cada um tem o seu tempo. Até Deus tem o tempo dele, imagina as pessoas. É importante que a gente tenha isso em mente, para conseguir efetivamente seguir, para conseguir efetivamente compreender as lições que Jesus nos deu quando passou por aqui. E aí, talvez, nessa encarnação, resolver alguns problemas da outra ou das outras para vir em uma próxima melhor. E talvez tentar resolver mais alguns problemas. E aí é interessante que Emmanuel, em algum dos livros dele, comenta que Deus dá a cada um as dificuldades que cada um suporta. É importante a gente também ter isso em mente. Tudo que a gente passa é o que a gente consegue suportar. Impossível não é impossível. Pode ser difícil. Sozinho pode ser mais difícil ainda. Mas é possível superar. Superar tudo? Não. Mas uma parte. Conseguir dar o próximo passo para dar o próximo, dar o próximo. Isso é possível. E a gente tem muita ajuda para isso. A gente tem muitas condições do plano espiritual para isso. Para que a gente consiga seguir em frente. E para fechar, e aí esse eu vou ter que ler também na íntegra, tem um poema do Mário Quintana que eu gosto muito, também já li aqui várias vezes, mas eu leio ele particularmente muitas outras vezes, que é O Tempo. E basicamente ele fala que a vida é lição de casa que a gente trouxe para cá. Só que quando a gente vê, já são 6 horas. Quando a gente vê, já é sexta-feira. Quando a gente vê, já é Natal. Quando a gente vê, acabou o ano. Quando a gente vê, o nosso amor, aquela pessoa que a gente tanto gosta, foi embora. Quando a gente vê, já se passaram 50 anos. E a gente não tem mais tempo para reprovar. E se fosse dado mais uma oportunidade, mais um momento, eu não olharia para o relógio. Eu seguiria em frente, descascando todas as cascas douradas do tempo, sem olhar para trás. Eu pegaria a pessoa que eu amo, olharia no fundo dos olhos dela e falaria: eu te amo. Eu estaria do lado daqueles que eu gosto. E não deixaria de fazer o que me faz bem, pelo simples medo de ser feliz. Porque no fim, esse momento que nos é dado nunca vai voltar. E é por isso que é importante a gente sempre tentar buscar o melhor, tentar buscar o que a gente pode aprender dentro de cada oportunidade, seguindo o caminho que Jesus nos deixou. Obrigado, pessoal.